de hoje, que é uma África pobre, cheia de problemas sociais, de conflitos, de guerra civil e tudo mais, nós precisamos voltar no passado. É por isso que estudamos o passado para poder entender o presente. Nós não estudamos o passado para bonito, para contemplar as coisas do passado, tá? Para lamentar o passado. Estudamos o passado para entender o presente. Então vamos entender o presente da África indo no passado. Para começar, a África não era um continente pobre, era um continente rico, continente de grandes civilizações. A África, antes de haver o contato com os europeus, teve grandes reinos. Nós tivemos os reinos da Etiópia, da Núbia, da Somália. O Egito Antigo foi dos grandes faraós de pele negra, pele escura, faraós negros. Faraó Piê foi um dos grandes faraós, era negro, de origem núbia, era o faraó do Egito. Os grandes faraós que marcaram as grandes pirâmides no Egito eram faraós de pele escura, negros. Assim foi na Núbia, na Etiópia, onde existiu grandes reinos. Outra questão na África é que a África era rica no setor agrícola, em plantação. Isso até justifica o interesse dos europeus pela mão de obra negra na África, porque os negros na África, os africanos, eram especialistas na terra. Eles dominavam muito melhor que os europeus. Eles tinham muito mais conhecimento na terra do que os europeus. Isso fez com que os europeus tivessem interesse em trazer esses escravos africanos para a América. Agora vamos entender como é que foi essa colonização e escravização, como é que foi a destruição da África. A África não só pagou caro com a colonização, ela também teve a questão da escravização, ou seja, ela perdeu a população. Além de ser colonizada, ela foi escravizada. Os europeus, né, eles vão aproveitar um contexto que existia na África. O que acontece? Para entender o que aconteceu na África. Quando houve contato com os europeus já tinham conhecimento que no norte da África os árabes compravam escravos. Como é que se dava essa situação? Os grandes reinos da África, que ganhavam guerras, ganhavam as batalhas, escravizavam os perdedores. Escravizavam e assim começavam a vender aos árabes, que os árabes, né, percebendo que os grandes reinos, ali, aqueles reinos que venciam as guerras, escravizavam os perdedores, homens e mulheres, e os árabes compravam. Os europeus, né, quando os europeus percebem isso, quando os europeus estão colonizando a América e vê que esses seres, né, os negros, né, os afros, esses seres humanos negros, têm especialidade na terra, coisa que os nativos indígenas não tinham, por questão cultural, eles vão fazer negócios com os reinos, né, esses reinos que vencem a guerra, né, esses reinos, eles vão entrar em contato e vão começar a comprar escravos. Para entender esse processo da África, onde os outros reinos que venciam a guerra escravizavam, né, os perdedores, nós temos que entender que na Europa foi a mesma coisa. Nós pegarmos a Idade Antiga na Europa, nós vamos ver que os romanos escravizavam, os romanos ganhavam guerras, né? Quando eles ganhavam guerra de outros povos, eles escravizavam. Foi assim com os povos gregos, várias etnias gregas ali que foram escravizadas. Foi assim com vários povos que os romanos, né, escravizavam, né? Os germânicos ali, que eram chamados de bárbaros, né? Os germânicos foram escravizados pelos romanos, né, nas suas várias etnias. Então, isso era uma prática que aconteceu na Europa.
A Europa teve o seu processo de construção dos seus estados nacionais, coisa que na África não aconteceu. Nós vamos entender que na África não houve a construção do Estado Nacional. Por quê? Primeiramente, na África, ela ocorre a colonização, seguidamente a escravização. Depois, quando se passa séculos e séculos, termina a escravização, ainda se mantém o domínio colonial. Nós só vamos ter a independência dos países africanos, né, ali da África, no século XX, e na metade do século XX. Isso se dá com força logo após a Segunda Guerra Mundial, que aí o processo acelera, né, de independências de países africanos. Durante, então, nós temos esse processo do século XX, tá, que se dá tardiamente. E como se dá também? Esse processo de independência não é feita pelos próprios africanos. O que acontece quando é feita essas independências, né? Ela é feita com a divisão territorial feita pelos europeus, onde misturou etnias diferentes em um mesmo país. Vamos supor, assim, para poder entender isso, vamos supor que, vamos inverter. Se fosse a África que tivesse colonizado a Europa e tivesse feito a partilha da Europa, ou seja, ter colocado, vamos ali uma suposição, ter colocado alemães e italianos juntos, germânicos, né, e italianos juntos, e tivesse colocado em um mesmo país, daria problema depois. É o que aconteceu na África. Por isso que, quando foi feita essas independências, tá, com a divisão territorial dos europeus, essas regiões, esses novos países ali, começou a haver guerra civil, porque tinha etnia diferente, pessoas de línguas diferentes estavam no mesmo, sendo na mesma nacionalidade. Aí começou aqueles conflitos, que principalmente no século XX, na década de 90, foi sangrento. E até hoje nós temos problemas de guerra civil na África. Outra questão é que a África perdeu muita mão de obra. Ela ficou enfraquecida no setor que ela era forte, que era o setor agrícola. Ela perdeu mão de obra, teve, né, com a escravização. E outro fator foi o roubo das riquezas que foram tiradas da África. Ela foi saqueada. Os europeus, né, quando eles colonizam, eles saqueiam a riqueza da África. Isso vai dar um sério prejuízo que reflete até hoje. Por isso que nós vemos hoje uma África, né, com a maioria dos países pobres, pela situação que os europeus colocaram. Então, por isso que é importante estudar a história para entender o hoje. Entender que a África já teve reinos super ricos. As grandes pirâmides construídas por faraós negros, pessoas de pele escuras. A Núbia, que também tinha grandes reinos, também tinha pirâmides. O Egito, a Etiópia, Somália. É preciso entender esses processos históricos para não cair no julgamento do mimimi. Ah, isso tudo é vitimismo. Não é vitimismo. Por isso que a história liberta, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta e a história abre as mentes. Galera, eu espero que vocês tenham aí compreendido, tá, a realidade da África hoje. Ela é um reflexo lá do passado, das coisas que foram acontecendo, esse processo, né, de acontecimentos. Galera, antes de aqui encerrar o meu vídeo, né, eu peço aqui que uma colaboração espontânea ao meu canal, esse canal que eu, né, que eu produzo imagens, trago muito conhecimentos. Eu peço uma colaboração espontânea. Aqui tem a chave do Pix. Também estou deixando aqui na descrição desse vídeo a chave do Pix, para quem puder colaborar com o crescimento e desenvolvimento do meu canal aí, tá? Quem não puder já está colaborando aí, compartilhando esse vídeo, né? Trazendo mais pessoas para esse canal. Precisamos aí fazer uma grande força aí
de aumentar aí, né, o conhecimento. O conhecimento é uma coisa muito importante, o conhecimento liberta. Então, eu conto com vocês aí nessa divulgação do meu canal, nessa colaboração. Quem ainda não se inscreveu, tá? Se inscreva no meu canal e deixe seu like aí.